Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que dá vida, que renova, que fortalece. Estamos trabalhando o livro de Davi, a história de Davi, uma história que muitas vezes se identifica comigo e com você. Uma história de lutas, traições, mas de superação. Uma história de milagre. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Mas o importante é que a gente interaja. O importante é que a gente aprenda com a palavra. O importante é que a gente escute a voz do Senhor quando Ele fala. O título de hoje é Deus te dá estratégia diante dos inimigos. Davi passou uma situação muito difícil quando ele teve que ir embora da vida do rei Saul. Ontem nós paramos quando Jonathan fala para ele que realmente o pai dele, que é Saul, quer matar ele, e ali ele teve que ir embora. E diante dessa fuga, Davi passou por várias perseguições, por várias traições, por várias maquinações e trama, mas nada disso aconteceu com ele. Porque ele esperava, ele orava, ele adorava o Senhor. Se você está passando por coisas parecidas, mas é serva fiel, fica na porta, continua adorando e louvando, porque Deus te dá estratégia diante dos teus inimigos. Amém? Vamos ler 1 Samuel 21, do 1 ao 15, perdão. Depois terminaremos com Jeremias 10, versos 6, 10 e 23. O Senhor vai falar com você como tem falado comigo nessa situação. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Alimeleque, e Alimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: Por que vem só? Ninguém contigo. Alimeleque, ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque ele veio só. Alimeleque sabia que ele era um homem de guerra, tinha acabado de matar Golias, que estava na equipe do rei Saul. Eu acredito que estava tendo comentários que o rei queria matá-lo, e Alimeleque teve medo. Quantas vezes eu e você o medo bate na porta? Pode até bater, mas não pode ficar. Porque o nosso Deus dá estratégia diante do mal. Perdão. Tem hora que minha garganta fica só a graça. Ele dá estratégia, ele dá livramento. Só é a gente estar direcionado e ligado e atento à voz do Senhor. E me disse, ninguém saiba. Aí veja o que Davi disse a Alimeleque. E disse Davi ao sacerdote Alimeleque: O rei me encomendou um negócio. E me disse, ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, o qual te ordenei. Quanto aos moços, aponta-lhe tal e tal lugar. Aquilo foi uma estratégia do céu, que Davi criou aquela situação porque o rei não mandou ele. Pelo contrário, o rei queria matar. Ele fugiu porque Deus usou Jonathan para dizer a ele que realmente Saul queria matá-lo por inveja. Como ele saiu fugitivo, ele teve que falar algo. Não é que ele mentiu, ele inventou. Eu vejo isso como estratégia do céu. Porque o Senhor sabia o que estava acontecendo. Agora, pois, que tens à mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Davi queria alimento, estava com fome. E ali pediu a Alimeleque comida. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, e ao menos os moços se abstiverem das mulheres. Alimeleque disse, olha, aqui tem pão sagrado do santuário. Mas os homens não transaram com as mulheres, porque naquela época tinha que estar totalmente santificado, com compromisso com o Senhor, para pegar em algo do Senhor. E o sacerdote disse, os pães são sagrados.
vocês não podem nem sequer ter tocado em mulher. O tempo era muito sério naquela época, né, irmãos? Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: as mulheres, na verdade, se nós venderam desde ontem e anteontem, qual eu saí. Os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santificaram outros no vaso. Ele disse essa história: olha, a gente não está com mulheres, nos dá pão, estamos com fome, precisamos nos alimentar. Isso aqui é das minhas palavras. Porque tem situações que tem que ter uma atitude, tem que agir, e para isso é necessário orar. Porque às vezes a situação é tão difícil que só Deus para dar estratégia. E Davi estava assim. E Davi estava precisando de um socorro urgente. Ele não tinha feito mal. Pelo contrário, ele matou Golias, ele só tinha feito bem a Saul. Mas Saul queria matá-lo por inveja. E ali, Davi saiu sem rumo. Quantas vezes acontecem situações na sua vida que você perde até o chão que você pisa? Mas Deus te dá estratégia. Porque Deus conhece o teu coração. Ele sabe como trabalhar. Descanse. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aqueles se tirasse. Não tinha outro pão, tinha que dar o pão sagrado, o pão da igreja. Mas o pão aqui também representa a palavra de Deus, porque Belém representa pão, e o pão é a palavra. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai por mim. Eu sou o pão da vida. Então aquele pão alimentou Davi, aquele pão do sacerdote. E o que alimenta a mim e a você é o pão do céu, a palavra, a graça, o poder, a bondade, os livramentos do Senhor. Para ter estratégia do alto diante dos inimigos, precisamos estarmos nos alimentando desse pão. O pão da oração, do louvor, o pão da leitura da palavra, o pão do jejum. E grande é a estratégia do céu. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Adomeu, e mais poderoso dos pastores de Saul. Veja que estava ali um dos pastores de Saul, diante daquela situação. Sempre tem alguém para nos espiar, para nos amedrontar. Mas quem tem Deus, quem come do pão da vida, não fica desesperado. E disse Davi a Alimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Veja a estratégia de Davi. Eu tive que vir fazer algo que o rei mandou, e era muito apressado, e eu não saí com armas. Ele precisava de armas, não é verdade? E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu a quem tu tiraste, feriste no vale do Carvalho, esse que está aqui em volta num pano detrás do efode. Se tu a queres, toma, porque nenhum outro há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, então dai-me. Ali Davi pegou a arma de Golias, porque era necessário ele estar com arma, porque Saul declarou guerra a ele. E a nossa arma hoje são as armas espirituais, diante das guerras dos adversários. Capacete da salvação, coraça da justiça, o escudo da fé, a preparação do evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 119, verso 5 diz, 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então é essa a nossa arma. Davi tinha que ter uma arma, pegou as armas de Golias, mas as nossas armas é a palavra. É a palavra que dá vitória, é a palavra que dá livramento,
É a palavra que dá direcionamento. Não tenha medo, porque Deus está te dando estratégia diante dos teus inimigos. Deus sabe trabalhar e agir. A honra, a glória e o poder está na mão dele. E você serve a ele, ao Deus vivo, poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Que uma ordem dele, todo inimigo cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Veja que Davi saiu dali com armas, agora já saiu dali de Alimeleque. Saiu sem destino, mas Deus já estava trabalhando, estava com ele. Mesmo naquela luta, naquela correria, fugindo sem necessidade, porque não fez mal nenhum a Saul. Pelo contrário, matou Golias. Quando tocava os espíritos de Saul, o maligno saía. Mas quando a pessoa está direcionada pelo mal, ela é ingrata. Ela não vê nada que a outra faz, mas o Senhor vê tudo. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Veja que aquele homem ali inflamou, quis dizer: ó, esse aí, que está mais famoso do que o rei. É esse aí que Saul matou 10 milhares, né? Mas Davi matou. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ele já não estava numa situação boa, fugindo do rei. Agora uma pessoa para inflamar, para agitar ainda mais. Sempre tem. Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Davi naquele momento temeu, porque sabia que aquilo não era palavra oportuna. Porque ele estava exaltando Davi e o rei já estava enfurecido com Davi. Imagina o nome de Davi nos lugares sendo honrado. Mas o Senhor deu estratégia a Davi. Nas suas lutas, nas afrontas, Deus te dá estratégia. O segredo é não sair da porta. O segredo é estar orando, estar louvando, estar buscando, estar jejuando, porque o Senhor é contigo por onde você andares. Glória a Deus. Por isso se contrafez diante dos seus olhos, dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e agravatavam nas portas da entrada e deixava correr a saliva pela barba. Ele fez como um doido, deixava a saliva cair sobre a barba, porque ele sabia que aquilo era um momento delicado. Tenha cautela nos momentos delicados. Tenha cautela, fale pouco, não fale nada. De preferência nada. Fale o essencial. Esteja vigilante, porque a Bíblia manda primeiro vigiar para depois orar. E ele aqui se fez como um doido, porque ele sabia que estava diante de outro rei e diante de pessoas que também eram de Saul. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Aí aquele rei viu ele como louco. Isso foi uma estratégia, isso foi uma saída. O Senhor sabe como dar estratégia a você, como deu a Davi. Falta-me a mim doidos, para que trouxesse a este, para que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Ele disse: aqui já tem doido, vocês ainda trouxeram este doido para que eu aceitasse na minha casa? O rei não aceitou. Mas era uma estratégia do Senhor. Portanto, em nome de Jesus Cristo, fale pouco. Em nome de Jesus Cristo, observe quem está ao seu redor, porque nem todos que está é. O Senhor conhece corações. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E diante de cada situação que Davi corria, fugia, o Senhor estava com ele. O Senhor estava dando estratégia diante dos adversários, diante dos inimigos. Porque o Senhor não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra do Senhor, ele diz: operando eu, quem impedirá? Não se assuste diante das adversidades, diante do impossível.
da situação caótica, porque Deus está com você. Você sozinha com o Senhor é maioria. Ele sabe trabalhar. Aqui em Jeremias, capítulo 10, verso 6, veja o que diz. Ninguém é semelhante a ti. Ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome em poder. Ninguém é semelhante ao Senhor. Ele é grande em poder. Eu não sei o que você está passando, mas o teu Deus é grande. Ele se inclina para ver a terra. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem é de verdade e quem não é. Ele conhece os traiçoeiros, os traidores. Portanto, continue com seriedade, com adoração, com dignidade diante de Deus. Continue fazendo o certo, mesmo que muitos que estão perto de você não fazem o certo, porque você vai colher o que você está plantando. Se você plantar adoração ao Senhor, se você plantar dignidade, se você plantar verdade, se você plantar sinceridade, mesmo diante dos loucos, diante das pessoas de mau caráter, você vai colher. Porque o que se planta se colhe. Se for de bom, a colheita vai ser extraordinária. E se for de mal, a colheita também vai ser grande. Portanto, seja um Davi. Guerreiro, guerreira, mas com sinceridade, com lealdade, porque é assim que Deus honra. Aqui também, em Jeremias 10, verso 10, veja o que diz. Mas o seu Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei eterno, aleluia. Ao seu furor, treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. É esse Deus que você serve, que é amor, mas é justiça, que sabe quem está com verdade e quem não está, que conhece todas as coisas, que está perto de você e está diante das armações dos seus adversários. Ele escuta as conversas, ele sabe todas as coisas. Continua na posição de servo e de serva de verdade, com dignidade, porque o Senhor está chegando. Aqui também Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho. Não é. Pode fazer 1000 planos, você e outras pessoas. Não é, nossos caminhos não é nosso. Nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Nem o homem, a gente caminha, mas o dirigir dos nossos passos só vai até onde o Senhor quer. Porque o Senhor sabe trabalhar. O Senhor sabe fazer formas lindas e gloriosas. O Senhor opera, o Senhor conhece corações, o Senhor ninguém engana, o Senhor ninguém enrola. Não. O Senhor é santo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é poderoso. Portanto, irmãos, vale a pena ter dignidade. Vale a pena andar com verdade. Vale a pena andar com seriedade. Vale a pena. Porque ninguém se esconde das mãos do Senhor. Não se esconde, não. Não adianta planos que não glorificam o nome de Deus, porque o Senhor vê todas as coisas. Aqui em Provérbios 16, verso 6 e verso 9. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Eu posso planejar 1000 coisas a você. Deus é que dá a última palavra. E para terminar o 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você está vendo que não adianta? Coisas que Deus não aprova. Provérbio 21, primeiro. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. A gente não faz o que a gente quer. A gente tem que estar na dispensação do Senhor, porque a última palavra é dele. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe quem está com ele de verdade e quem não está. Ele sabe todas as coisas. Portanto, fica na posição de servo e de serva, adorando, louvando, e deixa teus inimigos,
porque Deus está te dando estratégia. Ele é fiel. A paz do Senhor e até amanhã.